do livro Comentários à Teoria Quantitativa da Moeda e ao Monetarismo de Friedman. Para iniciar, eu gostaria de dizer que a teoria quantitativa da moeda ela foi fundamentada no final do século de XVI e posteriormente ela foi adotada pelos filósofos iluministas, que era muito interessante porque a sociedade estava mudando e eles procuravam mostrar que a nova economia era melhor e mais importante do que a economia que estava sendo substituída, que era o feudalismo ou o mercantilismo. Então, isso caía muito bem para eles, porque a economia não havia crises na economia. Então, no seu bojo, a teoria quantitativa da moeda, ela já traz essa ideia de que a economia geral não entra em crise, que ela está sempre equilibrada. Posteriormente, isso foi mais exposto, né, essa situação de equilíbrio, quando o Adam Smith colocou o problema da mão invisível, que a economia tinha uma mão invisível que ajustava automaticamente todos os setores. Depois veio a lei de Say, que dizia a mesma coisa. E, atualmente, essas ideias continuaram de um modo diferente, com os mercados racionais, expectativas adaptativas de Friedman. Toda essa situação, todas essas ideias, vamos dizer assim, esses conceitos, tudo levam ao mesmo lugar, que é mostrar que a economia capitalista não entra em crise. E esse foi o grande destaque de Keynes. Mostrou que a economia tende, a demanda agregada da economia, ou seja, todas as compras da economia, ela pode ser maior ou menor que a oferta agregada. Quando essa demanda agregada é insuficiente, ou seja, é menor do que a oferta agregada, a economia entra em crise. Então, Keynes colocou esse problema que até hoje não tem sido devidamente analisado, inclusive pelos seus seguidores, que foram denominados keynesianos bastardos. E existe até uma outra hipótese de que o avanço da teoria friedmaniana, do resgate da teoria quantitativa da moeda, se deu muito fácil por causa desses keynesianos bastardos, que não souberam defender a teoria keynesiana. Então, eu quero dizer o seguinte, esse livro, ele procura mostrar que a teoria quantitativa da moeda é uma teoria arcaica, que não explica, incapaz de explicar a complexidade da economia moderna, capitalista moderna. E também o Friedman, quando elaborou, a teoria do Friedman elabora toda uma base empírica de dados, ou seja, causa e efeito. A causa é a quantidade de moeda, o efeito é o nível dos preços. Então, o Friedman, para concretizar essa sua posição, para passar essa ideia, ele manipulou muitos dados, segundo seus adversários, que utilizaram os mesmos dados dele e chegaram a posições contrárias. Eu também, analisando alguns argumentos de Friedman, eu constatei que o Friedman também omitiu muitos fatos, né, que colocavam em xeque a sua teoria, e distorcendo os fatos com relação à crise de 1907, que foi uma crise especulativa, e ele não diz isso, ele sai por outros meios, com relação à reunião dos banqueiros, que se reuniram na crise de 29 para contornar a crise, com relação às citações do Japão, da Coreia, que quando todos nós sabemos que esses governos da Coreia e do Japão interferiram na economia, na Coreia para desenvolver a economia, e no Japão para colocar a economia na sua potencialidade competitiva com as economias
dos Estados Unidos e da Europa. Então, esses argumentos de crise eles não se sustentam. Não é? E eu gostaria também de lembrar o seguinte, no livro anterior eu fiz um comentário situando o problema da teoria quantitativa da moeda, não da teoria, mas teoria clássica, da mão invisível de Adam Smith, num contexto histórico. Entende? O Adam Smith era um iluminista, era um filósofo iluminista, e compartilhava dessas ideias de eficiência do mercado, da eficiência do ponto de equilíbrio, dessas situações. Então, para finalizar isso, obrigado.